Caio Coppola, começa o nosso debate com você. Reivindicar Essequibo é um direito da Venezuela, como diz a secretária do Foro de São Paulo? Olha, Clarissa, Essequibo é um território conflagrado, né? Se não me engano, a contenda envolve, inclusive, uma disputa, né, arbitrada aí no direito internacional, mas ainda não resolvida, de mais de um século, né, que data aí do final do século XIX e envolve, inclusive, o Império Britânico. Então, o problema não é com a reivindicação, né, o problema não é você defender a posição de que esse território conflagrado deveria pertencer àquele Estado ou outro. O problema é a violação expressa, né, da lei internacional, o desrespeito a decisões da Corte de Haia, né, a realização de um plebiscito, aí sim, obviamente, de natureza eleitoreira, né, a revelia do que foi decidido aí pelos órgãos de mediação de conflitos, né, junto aos países. Então, é disso que se trata, né, é de criar um factoide, né, em cima de uma causa nacional para, de uma forma aí velada, hostilizar uma nação vizinha e deixar todo um continente apreensivo com o prospecto de uma guerra, né? Essa é a crítica que se faz. E sobre o Foro de São Paulo, olha, eu só lamento a seletividade das pautas escolhidas por eles para essas manifestações. Eu nunca ouvi um pio do Foro de São Paulo sobre as mazelas vivenciadas pela população civil da Venezuela, que, segundo pesquisas das próprias universidades daquele país, 60% da população em um dado ano chegou a emagrecer em média 11 quilos. Você teve falta de alimentos, uma série de crises na saúde pública, epidemias de doenças como sarampo, como pneumonia. Você teve uma situação tão dramática na Venezuela que, num espaço de 10 anos, mais de 5 milhões de cidadãos, numa diáspora sem precedentes aqui no nosso continente, saíram do país. E nenhum pio do Foro de São Paulo, assim como nenhum pio do Foro de São Paulo sobre a tirania do regime chavista, né, que mata centenas de pessoas, tortura outras milhares e persegue aí veículos de imprensa e qualquer opositor aí ao seu projeto perverso de poder. Zé Eduardo Cardoso, reivindicar Essequibo é um direito da Venezuela, na sua opinião, como diz a secretária do Foro de São Paulo? A frase toda da Mônica Valente me parece absolutamente correta. Ela diz, olha, a Venezuela tem o direito de reivindicar Essequibo e a Guiana tem direito de contestar. E é fato. Ou seja, essa é uma disputa que se arrasta desde o século XIX e que, evidentemente, somente uma arbitragem, um estudo rigoroso, criterioso e uma busca de entendimento entre os países poderia equacionar. É claro que quando você aviva interesses econômicos, como ela disse, você alimenta disputas históricas, né? Essas disputas aconteceram ao longo da história muito. O Brasil vivenciou essas disputas com as suas fronteiras, né? Lá no Acre tem toda aquela polêmica histórica de como o Brasil conseguiu resolver aquela situação. Veja, o que a Mônica vai dizer é absolutamente criterioso e correto. O que eu também não posso concordar é a maneira de solucionar isso através de uma ação belicosa, através de guerra. Eu acho que isso não tem o menor cabimento. O próprio governo brasileiro já se posicionou muito bem a esse respeito, contrário a qualquer tentativa de solução armada desse problema. Então, portanto, a fala da secretária do Foro de São Paulo pareceu absolutamente equilibrada nesse contexto. Claro, nós podemos ter, de acordo com as nossas posições ideológicas, criticar lá o Foro de São Paulo, como posso criticar entidades que nunca falaram nada do que acontece, por exemplo, lá na faixa de Gaza ou outros, mas isso depende da posição política de cada um, né? Nós nos identificamos mais com certas entidades e menos com outras. No fato objetivo que nós estamos vendo, nós estamos diante de uma afirmação absolutamente ponderada e correta da Mônica Valente, ou seja, nós temos a Venezuela com o direito de reivindicar, temos a Guiana com o direito de contestar, e a melhor maneira de solucionar isso qual é? A meu ver, através da busca do entendimento, da mediação e talvez de uma nova arbitragem internacional aceita pelos dois países.